Olá, pessoal. Hoje, sexta-feira, 1º de maio de 2026, Dia do Trabalhador. E nós estamos aqui, no Parque da Cidade de Brasília, fazendo um programa com um visual diferente. Mas para trazer para vocês boas notícias, notícias preocupantes e um resumo do que aconteceu numa das semanas mais movimentadas na política nacional. Então, antes de eu começar a falar, quero pedir para que você curta, compartilhe, comenta nossos vídeos. Pessoal, essa semana foi uma semana muito, mas muito ruim para o PT, para o governo, para Lula e para os donos do Brasil, exatamente, os ministros do STF. Ao começar a semana, o Messias, que foi indicado por Lula para ser ministro do STF, ocupando uma vaga que estava disponível, foi para a sabatina lá na CCJ, onde foi aprovado. De lá foi para o plenário. E no plenário, a lapada veio. O Messias foi rejeitado depois de mais de 130 anos, e o indicado pelo presidente da República não era rejeitado para assumir um cargo de ministro na Suprema Corte. Isso provocou um fuzuê generalizado dentro do governo. De um lado, militantes da esquerda dizem que foi um negócio muito ruim, como é que fizeram isso com Lula? Ou seja, quando a democracia funciona, a esquerda reclama. Por outro lado, a direita, né, a oposição, vibrou porque foi uma manobra muito forte e que trouxe alguns recados para o governo. Primeiro, que senador em época de eleição, ele vota diferente. Ele vota pelo eleitor. Em outras épocas, ele vota pelo... Não vou nem falar para que o nosso canal não seja punido. Mas, enfim, foi feita uma força-tarefa com todos os senadores de oposição e, no final, perdeu por 8 votos. A maioria decidiu que o nome do Messias não vai fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Apesar de notícias de bastidores, de falar que Lula vai entrar no STF pedindo para cancelar aquilo, um monte de notícias, Maria do Rosário esperneando, dizendo que como fizeram isso com Lula, enfim, é uma baderna, é uma zona generalizada esse governo, essa estrutura política comum narcoterrorista montada pelo PT com o objetivo de roubar o Brasil. Mas vamos direto aos fatos. No dia seguinte, exatamente, no dia seguinte foi colocada a questão do veto da presidencial à PL da dosimetria. E o que é que aconteceu? Precisa nem adivinhar, que vocês já sabem, né? Caiu o veto do presidente, ou seja, mais uma derrota política do governo Lula. Nós fechamos a semana com a seguinte constatação: o governo Lula acabou. Lula não tem mais governabilidade, não tem mais força política. Mesmo gastando, mesmo liberando 12 bilhões, exatamente, 12 bilhões de reais em emendas para comprar o voto dos senadores, ele não conseguiu colocar o Messias dentro do STF. Já na questão da dosimetria, o que está apontando claramente é uma possível anistia. Exatamente. Alguns políticos aí querendo questionar e falar de ditadura, bem, eles esquecem que nós vivemos dentro do estado de exceção. O Brasil hoje é uma ditadura. Não foi oficializado, porque em nenhum momento do mundo, em nenhum lugar do mundo se oficializa uma ditadura. É a constatação dos fatos que nos colocam tendo essa posição, essa certeza. Mas uma coisa eu quero trazer para vocês aqui. Muita gente na internet estava desesperançosa com o Brasil. Muita gente na internet estava dizendo, já deu, Lula não sai mais, e isso, aquilo, aquilo. E você que me segue já há mais tempo sabe que eu tenho dúvidas e tenho colocado sempre nas minhas opiniões, dizendo que eu acho que Lula não será candidato a presidente da República. Até porque um homem que tem um nível de vaidade, de arrogância, de prepotência que Lula tem, você já imaginou, na última eleição da vida dele, ele perder? Ele não iria querer sujar a sua biografia. Ele acha que a biografia é a biografia do homem que foi 3 vezes presidente da República e que fez muito pelos pobres. Ele fez muito pelos pobres. Realmente, ele fez com que os pobres continuassem pobres e fossem mais pobres. É uma exagerada quantidade de ações focadas para a pobreza. E Lula só vai entrar no jogo da disputa na urna se for feita nos mesmos critérios e na mesma estrutura, né, eleitoral que foi feita na última eleição, e ele foi colocado na presidência da República. Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pois é, sendo assim, ele vai colocar alguém.
uma coisa eu quero falar para você. O estrago que esse governo Lula está fazendo no Brasil hoje vão ser preciso, talvez, mais de uma década para a gente conseguir recuperar. Os escândalos deixaram de ser de 100 milhões, 200 milhões, para ser na casa dos bilhões. Mas não de uma casa decimal, duas, três casas decimais em bilhões. O brasileiro não consegue nem ter uma noção. Você tem uma ideia? Quando a gente fala, foi um rombo de 50 bilhões, ele não consegue nem ter uma noção de o quanto isso significa, o que isso daria para ser feito de benefício para o povo, caso esse dinheiro que foi desviado pelo governo comum no narcoterrorista e cleptocrata do Lula fosse utilizado para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Nós viveríamos realmente num país de primeiro mundo se esse dinheiro fosse gasto da maneira correta. Mas isso aqui é Brasil e a gente ainda tem uma insegurança jurídica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal se apoderou de um país. Né? O Brasil, como você sabe, tem três poderes: legislativo, judiciário e executivo. E agora tem o quarto poder, que seria o órgão do poder judiciário, que ficaria sobre todos eles. Para concluir essa nossa notícias do dia de Brasília, eu quero falar duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, pedir que vocês orem pelo povo da minha cidade, Recife. Muita chuva, depois de governos e mais governos de esquerda, Recife continua tendo os mesmos problemas que tinha há 50, há 70, há 100 anos atrás. Quando chove, barreiras caem, alaga tudo e ninguém consegue resolver o problema. Ninguém não. Tem quem consiga, apenas ele não está no governo. Porque os prefeitos da cidade do Recife, ultimamente, foram feitos apenas para fazer festinha e fazer TikTok. Outra coisa que eu quero terminar aqui esse vídeo dizendo que é lamentável a postura de um militar, não sei se é coronel, se é general, não sei o que é, juntamente com o Marcel Van Hatten. No vídeo até que eu postei no meu canal. Se vocês entrarem no meu canal, tem esse vídeo específico, eu não vou colocar aqui para não ser redundante. Pressionando o Marcel Van Hatten porque chamou o chefe das Forças Armadas de frouxo. E, além de ser frouxo, covarde, ele é também. Porque quando você presta continência para um bandido, você se torna bandido. É isso que esse cidadão que está no comando das Forças Armadas tem que entender. No dia que ele prestou continência para Lula, ele se igualou a Lula. E não adianta mandar recado, mandar capangas e mandar qualquer outra pessoa para alterar o rumo das coisas. Este exército, as nossas Forças Armadas, elas não têm mais nenhuma credibilidade perante o povo brasileiro. É mais, o Supremo Tribunal não tem, as Forças Armadas não têm, o Poder Executivo, o governo não tem, e o Brasil vai para onde? Eu só espero que vocês escutem o que eu estou falando, criem um senso crítico que os levem a, no dia da eleição, dia 4 de outubro, tem que resolver logo no primeiro turno, tirando este comum narcoterrorismo cleptocrata do poder e trazendo alguém que realmente possa refazer o caminho de prosperidade que esse país tenha. No mais, quero desejar a todos um bom final de semana e peço mais uma vez, curta, compartilha, comenta, segue meu canal, segue nossos canais e faz aquilo que tem que ser feito. No dia da eleição, chega lá, aperta, ó. Nunca o 13. Valeu? Bom final de semana e não deixem de orar pelo nosso Brasil.